Fala professor, fala professora, sejam todos bem-vindos a mais uma live de aquecimento para a semana personal acima da média. Você que está chegando aí, fica pelo replay porque tem muito conteúdo legal, e você que está entrando agora no ao vivo, a hora é agora, é hora de mais conteúdo, é hora da gente poder interagir aqui, é hora de eu poder trazer para vocês algumas reflexões que são extremamente necessárias para que vocês apliquem na sua rotina de personal trainer. Então, é um prazer enorme ter você aqui, é um prazer, sem dúvida que eu gosto demais de estar aqui com vocês, mas já adianto que ontem foi um dia que eu tive muita dor de cabeça, não foi possível estar aqui com vocês, e agora sim, eu estou aqui para dar o meu melhor, para entregar para vocês um conteúdo que vai ajudar demais para você que atua como personal trainer e quer mudar a sua prática para melhor. Salve, Márcio! Fala, Sergião, seja muito bem-vindo. Então, vamos lá, galera, hora de interagir. Já vamos começar aquecendo bem essa live. Digita aí da onde você me ouve. É sempre importante, é super importante saber aonde essa live alcança. Então, manda aqui para mim. Bora, manda aí para mim o seu estado. Eu quero saber até onde essa live está indo. Digita aí no comentário. Enquanto você digita no comentário, eu vou fixar aqui o lembrete. Danilo da Bahia, Sérgio de São Paulo, Bruno de Carazinho, Márcio do Meia, Campo Maior, Léo, Cametá, Cássio, Kennedy, interior do Rio, Lisandra Natal, Keliane, Ceará. Obrigado, Keliane. Lincoln, Ceará também. Muito obrigado, irmão. João Monvelar, de Minas Gerais. Patriciane. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Deixa eu fixar o tema aqui. Para a gente começar o conteúdo. Bora, vamos começar. Acompanho você desde o tempo da faculdade. Putz, tem tempo, hein, Léo? 4 anos? Eu tô formado há 8 ou 9, então tem mais tempo que 4 anos aí. Bom, galera, vamos lá, vamos começar esse conteúdo, vamos falar, vamos interagir, vamos participar da semana que, sem dúvida, vai mudar a forma como você enxerga o serviço de personal trainer. A semana personal acima da média é uma semana que é para você que é treinador e quer se destacar no seu mercado de trabalho. Então não deixa de participar. Ela é gratuita e ela vai te dar direito a um e-book no final de semana. Então se inscreve no link da bio. Mas vamos começar o conteúdo, e antes de começar a falar sobre o que fazer antes do treinamento de força, antes de trazer aqui para você aquela live com um fluxo de informação que te deixa com a cabeça bugada, e antes de começar todo esse fluxo de conteúdo, eu quero que você compartilhe essa live. Você vai tocar no avião, você vai enviar para pelo menos 4 pessoas e você vai dizer, superem minhas expectativas aqui, vai. Diga para quantas pessoas você compartilhou essa live. Então, toca nesse avião, compartilha a live, manda isso aí e a gente começa esse conteúdo. Eu quero pelo menos 5 compartilhamentos para a gente começar a falar sobre o que fazer antes da força. Muita gente acha que treinar força muscular se aplica somente a colocar sobrecarga e pedir para o indivíduo executar o movimento. Eu vou falar com vocês sobre isso, mas eu quero ver vocês compartilhando essa live. Vamos embora. Compartilha e me diz aí para quantas pessoas você compartilhou. Quero ver essa galera compartilhar. Se não houver comentário de compartilhamento, a gente vai ficar parado aqui. Eu quero ver vocês compartilhando, hein? Ó, já começou. Já mandou para 4 pessoas. Mais do que isso, vamos superar essa expectativa aí. Obrigado, querida. O compartilhamento é super importante, porque quando você compartilha essa live, você, além de estar levando um conteúdo gratuito para outra pessoa, você está cada vez mais divulgando um conteúdo do qual você também faz parte. Bruno botou aí para 3. Beleza, Brunão?
2. Kennedy, superando as expectativas, já mandou para 10 aí. Mais uma, a gente bate a meta e começa. Você já foi. Vamos lá. Bateu a meta, a gente começa. Núbia 5. Lincoln 4. Começou. É isso. Vamos começar então. Vamos falar de conteúdo. Vamos falar sobre o que fazer antes da força muscular. Afinal, quando eu falo para você força muscular, vamos treinar força muscular. Ou quando, melhor dizendo, você fala para o seu aluno, vamos treinar força muscular. O que você acredita que pode se passar na cabeça dessa pessoa? Na maioria das vezes, até para nós treinadores, quando a gente fala força muscular, né, a gente já imagina aquele treino com cargas avantajadas ou com alta intensidade, que o indivíduo vai, por exemplo, executar aquele agachamento com a barra pesada, como vocês viram na foto antes dessa live, e até mesmo os aparelhos, as máquinas com muita sobrecarga. No entanto, é preciso a gente entender que força muscular nem sempre vai estar relacionada com aparelhos com altas sobrecargas. Como assim, Léo? Simples. Força muscular, ela se manifesta de diferentes formas. Então, antes de tudo, é preciso definir o que é força muscular. A força muscular é a capacidade que o músculo tem em gerar um torque para deslocar uma sobrecarga ou uma peça óssea. Então, nada mais é do que uma força resultante da contração muscular. E quando a gente pensa na força muscular, é preciso entender que a força muscular ela se manifesta de diferentes formas. Você tem a força muscular excêntrica, que é quando a sobrecarga é tão alta que você não consegue deslocar aquela sobrecarga ou não consegue resistir àquela sobrecarga, e aquela sobrecarga, por sua vez, ela vence a sua capacidade de deslocá-la. Você tem a força muscular isométrica, que é quando a sua força ela está de acordo com a sobrecarga externa, então ele se equipara e você não tem o deslocamento da peça óssea, como por exemplo nas pranchas laterais e dentre outros. Você tem também, e aí é onde entra a força muscular concêntrica, as diferentes manifestações de força muscular concêntrica. E aí das manifestações de força muscular concêntrica a gente tem a força máxima, que é aquela força onde o indivíduo ele vai realizar um exercício com alta sobrecarga e ele vai conseguir executar ali próximo de 1 RM. Abaixo da força máxima, nós temos a força potente, força resistente, resistência de força, força de velocidade, agilidade e velocidade e agilidade. Então perceba que existem diferentes manifestações de força muscular. E diferentes tipos de exercício vão treinar a força muscular. Só que existe uma grande diferença entre treinar força muscular máxima, treinar resistência de força, treinar força de velocidade, treinar potência. Todos eles são treinamentos de força. Só que o que muda dentro dessas diferentes manifestações de força é a forma como esse treinamento vai ser prescrito. Então, não lembre, não associe para o seu aluno que o treinamento de força muscular é ele pegar o máximo de peso que ele pode. Por vezes, o simples peso corporal daquele aluno, ou seja, a carga interna daquele aluno, o próprio peso, já é um treinamento de força, dependendo do volume que você coloca. Poderia ser, por exemplo, um treinamento de resistência de força. Ou um treinamento em que você joga um volume mais alto e você vai treinar ali a força resistente. Então, quando a gente fala de força muscular, a força muscular ela pode ser definida em diferentes manifestações de força. E de acordo com cada tipo ou com cada manifestação de força que você vai objetivar treinar, você vai ter uma manipulação diferente no seu treinamento. Quando você pensa em treinar a força máxima, você vai aumentar a sobrecarga e você vai treinar com cargas próximas à capacidade máxima daquele indivíduo. Quando você pensa em treinar potência, você vai reduzir a carga em relação à carga máxima, a 1 RM, então, e você vai treinar com uma carga mais leve, em comparação à carga máxima, aproximadamente 80%, 60%, entre 60% e 80% da carga máxima, e você vai trabalhar com maiores velocidades.
E olha só que interessante. Na maioria das vezes, né, quando se pensa em treinar força, as pessoas associam que treinar força significa só aumentar a sobrecarga. E o treinamento de potência é um modo claro de mostrar que nem sempre aumentando a sobrecarga você aumenta a força. Já tem uma série de evidências na literatura que mostram que o simples fato de você aumentar a velocidade do movimento é uma forma de você também aumentar a velocidade de recrutamento miofibrilar e, consequentemente, a força muscular. Então, se a gente entende a força como um conceito físico que está relacionado à massa vezes aceleração, de uma maneira bem básica e bem simplista, quando a gente modifica a massa, ou seja, quando a gente modifica a sobrecarga, nós temos modificações na força. Então, não confunda treinar força muscular com treinar com cargas máximas. Você pode treinar força muscular com diferentes tipos de sobrecarga. A diferença é qual é o tipo de sobrecarga ou qual é o percentual da sobrecarga e qual vai ser o controle de movimento que você vai utilizar em diferentes tipos de treino de força. Então, treinamentos de força máxima, você vai ter um movimento mais lento por decorrência da alta carga. No treinamento de potência, você já tem um treinamento com velocidades mais altas e uma sobrecarga menor do que a carga máxima. No treinamento de agilidade ou de velocidade, que envolve um tipo de manifestação de força, você tem cargas menores ainda e com velocidades ainda maiores. Então lembre que toda vez que você pensar na força, é preciso você levar em consideração a relação força-velocidade. Quanto maior a carga, mais força você implica e menos velocidade você tem para deslocar aquela carga. E quanto menor a carga, mais velocidade você desloca aquela carga e menos carga, consequentemente, menos força relacionada à sobrecarga você vai estar utilizando. Por que você deve estar se perguntando, né? Por que eu estou falando disso? Primeiro, isso que eu falei para você aqui agora, faz sentido? Você entendeu esse sentido de que força muscular não necessariamente significa dizer você pegar cargas máximas? Que você pode ter treinos submáximos, que você pode treinar diferentes tipos de manifestação de força? Se faz sentido, se você entendeu, manda um joinha, comenta alguma coisa aqui para eu ver que você está alinhado comigo aqui. A interação de vocês está baixa hoje, hein? Número alto de pessoas na live e a interação, ó, se não interagir, a gente não continua. Já falei, a live é nossa. Vamos lá. Entendeu ou não entendeu essas diferentes manifestações de força? É isso que eu quero saber de você. Beleza, então vamos lá. Segundo ponto a se considerar. Pensando nesse contexto de sobrecarga, nesses diferentes contextos de manifestações de força, é fundamental entender que para cada tipo de manifestação de força, força máxima, força potente, força resistente, um tipo de treinamento é prescrito. Então, um tipo de treinamento sendo prescrito significa dizer que existe um treinamento específico ou de características mais específicas, vamos dizer assim, para cada tipo de manifestação de força. E a gente não pode assumir que o indivíduo ele já chega pronto para receber a sobrecarga do exercício, principalmente quando se trata de força máxima. Mas em diferentes tipos de manifestação de força, você precisa preparar aquele organismo para que ele receba a sobrecarga. Então, eu não posso assumir que a preparação de um organismo, a preparação do corpo, a preparação do indivíduo para que ele receba uma sobrecarga num treinamento de força máxima, ela seja igual à preparação de movimento, ao treinamento de agilidade, por exemplo. Por quê? Porque a velocidade impressa nos diferentes tipos de treinamento são diferentes. A sobrecarga impressa nos diferentes tipos de treinamento são diferentes, embora sejam ambas variáveis de manifestação de força muscular. Então, o que fazer antes desse treinamento ou desses diferentes tipos de treinamento de força muscular? Primeiro, entender que tipo de treinamento o seu aluno vai fazer naquela sessão. Ele vai fazer um treinamento de força máxima, um treinamento de força resistente, ele vai treinar agilidade, ele vai treinar potência, ele vai treinar velocidade.
Vamos supor, o treinamento de academia, onde esse indivíduo ele vai treinar força resistente ou resistência de força. Ele vai utilizar um bloco ali com um número específico de repetições, buscando hipertrofia muscular. A preparação daquele indivíduo, do seu sistema osteomioarticular para o movimento, é diferente do cara, por exemplo, que está em um ambiente externo e vai treinar um treino de potência e agilidade. Então imagina, por exemplo, alguém que está numa praça, vai treinar tiros e depois dos tiros vai fazer exercícios de agilidade. Então, percebam que são dois tipos de treinamento de força que envolvem duas preparações diferentes. Eu não posso pensar que o cara que desloca altas cargas, por exemplo, ele vai chegar num treino de agilidade e vai começar um treinamento de agilidade rapidamente. Não é bem por aí. E eu te mostro que não é bem por aí por um simples exemplo que aconteceu com um dos alunos de personal meu que não seguiu uma orientação que eu dei. Por exemplo, o Pedro, há muito tempo atrás, isso já tem uns 3 ou 4 anos, ele virou para mim e falou assim: ah, Léo, viajei aqui para Petrópolis e vou fazer uma aula de CrossFit. Falei assim: pô, Pedro, faz, mas cuidado, faz tudo direito. Porque o Pedro ele sempre treinou voltado para o bodybuilding, né? Então ele resolveu fazer o CrossFit. O problema não é o CrossFit. O problema é a característica de força que ele ia treinar frente à característica de força que ele é treinado. Ele pensou que ele era treinado na musculação voltado para o bodybuilding e que isso capacitaria ele chegar a transferir isso para o CrossFit sem fazer a mínima preparação a longo prazo ou a curto prazo para a modalidade. Não deu outra. Primeiro deslocamento lateral, passo para o lado, que o Pedro deu, ele rompeu 2 ligamentos do joelho. Pedro é um brutamonte, pesa mais de 115 quilos, forte, seco. Então, você imagina um indivíduo com essa capacidade de treinamento voltado, por exemplo, para o bodybuilding, ao se expor a uma sobrecarga específica, a uma produção de força específica da modalidade do CrossFit, ele se lesionou. Ele teve lesão no joelho, teve que partir para a cirurgia, e isso não foi por causa do CrossFit, foi porque esse indivíduo não era preparado para fazer esse tipo de treinamento. Ele era adaptado ao treinamento voltado para o bodybuilding. E aí a questão é a seguinte: o que fazer antes de fazer a força muscular, né? Existem vários pontos a se considerar. O primeiro ponto a se considerar é, antes de treinar a força muscular, anota isso aí porque é importante, você precisa fazer a anamnese e a avaliação do seu aluno. Porque é através da anamnese e da avaliação que você vai identificar, por exemplo, na anamnese, o histórico clínico desse aluno. Se ele tem algum risco de lesão, se ele já tem alguma lesão recorrente, se ele sente dor em algum ponto específico. E é nessa anamnese que você vai coletar informações que vão ser cruciais para a prescrição do treinamento de força. A anamnese ela vai te dar parâmetros para que você seguir, para que o seu treinamento ele seja mais efetivo. E a gente fala sobre isso na semana personal acima da média. Além da anamnese, a avaliação é importante. E não só a avaliação que eu falo, não é só de composição corporal. Avaliar a composição corporal é importante para o treinamento de força? Mas ela não relata sobre o desfecho primário desse tipo de treinamento, que é a força muscular, que é o treinamento em si. Ela vai falar sobre a composição corporal do indivíduo. Você precisa, nessa avaliação, levar em consideração, por exemplo, a força muscular que esse indivíduo tem. Você precisa, na sua avaliação, avaliar padrões relacionados a movimentos básicos. Como que esse indivíduo se movimenta? Ele se movimenta bem, se movimenta mal, ele sabe se movimentar, ele tem um bom repertório motor. Além disso, ele tem boa mobilidade articular, ele tem boas estabilidades, principalmente na região central, boa força de cordas, musculaturas estabilizadoras da coluna. E a gente vai falar sobre isso também na semana personal acima da média. Então, você ter a anamnese, ter a avaliação é fundamental para você entender quem é o seu aluno. Esse é o ponto de partida para você entender o que você vai fazer na força muscular. No entanto, quando você entende quem é esse indivíduo, ou qual é a condição física que esse indivíduo te traz, qual é o repertório motor, as capacidades que ele tem de movimento, você, a partir dessa avaliação e dessa anamnese, você começa a estruturar
qual vai ser a intervenção pré-treinamento de força. E essa intervenção pré-treinamento de força, ou seja, antes de você colocar sobrecarga ou antes de você treinar uma força específica do seu treinamento, seja ela agilidade, velocidade, você identificou, por exemplo, alguns tipos de disfunções de movimentos que precisam ser melhoradas. Ou você identificou que determinados graus de movimentação desse indivíduo são limitados e que esse movimento acaba sendo um movimento parcial que, ao ser sobrecarregado, ele pode vir a gerar algum risco de lesão para a coluna, para o joelho ou para alguma outra articulação. E aí, que estratégia utilizar? Várias estratégias podem ser adotadas. Você pode utilizar, por exemplo, da liberação miofascial, quando se trata de tensão, de rigidez do tecido, da cadeia miofascial, como, por exemplo, a cadeia posterior, na hora do agachamento. E olha só que interessante. Eu preparei para vocês esse passo a passo. E eu preparei de forma gratuita, de verdade. Eu preparei esse passo a passo porque no final da semana personal acima da média, você vai juntar lá 3 senhas e você vai ter acesso a um e-book que é um passo a passo sobre liberação miofascial, mobilidade e estabilidade. Basicamente, são esses 3 pontos associados com o aprendizado motor que eu considero fundamental para que o indivíduo progrida no treinamento de força. Então, o que fazer antes da força muscular é anamnese, avaliar, e aí vem os passos importantes da intervenção. Ensinar o movimento. Esse é o ponto 1. Por muitas das vezes esse indivíduo ele não sabe o movimento e as pessoas assumem que é falta de mobilidade. E nem sempre é falta de mobilidade. A pessoa apenas não sabe o movimento. O segundo ponto é, ensinou o movimento, apresentou restrições articulares do tipo rigidez, falta de flexibilidade e coisas do tipo, liberação miofascial para tirar, inibir, fazer um processo de inibição do sistema miofascial para que essas estruturas que se encontram tensas, elas se coloquem de uma maneira mais móvel, mais flexível. A liberação miofascial é um ponto importante. Treinamento de flexibilidade e mobilidade. Esses tipos de treinamento te permitem uma maior amplitude de movimento, que consequentemente, dentro do treinamento de força, quando você aumenta a amplitude de movimento, você está aumentando o estiramento dos filamentos actino-miosina. E quando você aumenta o estiramento dos filamentos de actina e miosina, você tem ali uma relação comprimento e tensão ótima que te permite uma contração muscular mais eficiente. Então, músculos que são tensos, músculos que não apresentam uma boa flexibilidade, eles apresentam uma inibição ou uma certa incapacidade de contrair no seu máximo potencial, o que atrapalha a progressão do treinamento de força e aumenta a sobrecarga das articulações. Faz sentido isso ou sentido algum? É para comentar, não quero que demore, vamos agir, vamos falar, vamos interagir, vai! Isso que eu falei até aqui agora, tá fazendo sentido para ti? Eu acho que hoje é o Instagram que tá com delay ou vocês que estão com preguiça, não sei, vamos ver. Da última vez todo mundo mandou, mas chegou 10 minutos depois. Se tá fazendo sentido para ti, coloque aí, eu vou seguir e vou vendo os comentários depois. Bom, então eu trouxe para você considerações sobre anamnese, avaliação sobre mobilidade, liberação miofascial, mobilidade e eu vou falar um pouco sobre estabilidade. A liberação miofascial, que pode ajudar no treinamento de força, não quer dizer que a liberação miofascial vai salvar o treinamento de força, não. E o excesso de liberação miofascial também pode atrapalhar. Você precisa saber quando utilizar esse recurso. É uma estratégia pontual que você utiliza para regiões que se encontram tensas, para que você consiga, através de ensino e aprendizado de movimento, modificar o padrão de ativação daquela região decorrente do movimento. Então, a liberação miofascial ela entra como uma estratégia para que você consiga se movimentar melhor, para que você tenha um melhor aprendizado motor e consolidação desse movimento. Consequentemente, associado com o trabalho de mobilidade, esse aprendizado motor você vai observar no seu aluno um aumento de uma certa fluidez de movimento e de amplitude.
e esse aluno ele consegue experimentar ali de uma melhor relação com aquele movimento. Ele vai dizer, professor, eu estou me sentindo menos tenso, menos travado, eu estou conseguindo fazer melhor. Isso acaba ajudando de fato. E aí tem um porém. Ninguém treina força sem saber controlar essa força. Então, antes de você treinar força no sentido de sobrecarregar o seu aluno, antes de você colocar sobrecarga, antes de você pegar esse aluno e colocar ele numa máquina e coisas do tipo, você precisa ensinar esse aluno alguns padrões que estão relacionados à neutralização da força. Aí você deve estar se perguntando assim, como assim, Léo? Neutralização da força, o que isso tem a ver com treinamento de força? É o seguinte, vamos pensar um pouco em leis da física. Para toda ação existe uma reação. Se eu coloco um canhão num barco e coloco um canhão num navio, o meu barco é pequenininho, o navio é aquele navio enorme. Aquele canhão ele vai precisar de uma força de propulsão para que essa bala ela se desloque. E aí, aquela força que é gerada para que a bala se desloque gera uma força de reação. Então, a cada ação que é gerada, uma reação em sentido contrário e magnitude igual, ela é gerada. Vai acompanhando o raciocínio. Se eu coloco esse canhão num barquinho e esse canhão ele dá um tiro, provavelmente a força que vai ser gerada no canhão vai fazer com que haja abaulamento da estrutura do barquinho. No entanto, se isso se encontra num navio com uma estrutura forte, que estabiliza bem aquela região, o barco, o grande navio, sequer vai se locomover. E isso é um ponto muito interessante. Essa analogia do barquinho e do canhão e do navio com canhão é super importante porque, guarda isso, o barquinho e o canhão. O nosso centro, o nosso corpo, a região central do nosso corpo, ela pode ser um barquinho ou ela pode ser um canhão. Ela pode ser um barquinho ou ela pode ser um navio. O que vai determinar se ela vai ser um barquinho ou se ela vai ser um navio, vai ser a capacidade de estabilização central que o nosso corpo tem. E que estabilização central é essa? Nada mais é do que a ativação de músculos diafragmáticos, abdominais, paravertebrais, de músculos do assoalho pélvico, que vão ajudar a neutralizar, assim como o glúteo, como os músculos da cintura escapular, a neutralizar cargas indesejadas decorrentes da produção de força. Então imagina lá, você está fazendo um supino, na medida em que você faz uma força para fazer o supino, uma força contrária de igual magnitude, ao empurrar a barra, está sendo gerado na nossa cintura escapular. Se a gente não consegue neutralizar essa carga, provavelmente essa sobrecarga ela pode chegar e abaular algumas estruturas vertebrais. Da mesma forma no agachamento. Indivíduos com falta de força, de estabilização no agachamento, quando eles vão realizar agachamento, o que a gente vê? A primeira coisa a ceder ali é a coluna. Então pensa comigo, antes de você fazer força, você precisa aprender a neutralizar a força. E como você aprende a neutralizar a força? Através de diferentes tipos de abordagens, ensinando o indivíduo a ativar as musculaturas abdominais. Fortalecendo as musculaturas abdominais, paravertebrais, musculaturas do assoalho pélvico e musculatura diafragmática. Ensinando, além desse fortalecimento, esse indivíduo a produzir a força de dentro para fora. É meio didático, é meio não tão científico, mas é bem didático. Você precisa primeiro estabilizar teu tronco firme, para depois você fazer a sua força de propulsão. Então você precisa primeiro estabilizar a sua região central, estabilizar o seu quadril, estabilizar o seu cintura escapular, para depois você propulsionar ou gerar uma força de propulsão pelos seus membros. O grande problema é que na maioria das vezes, quando o aluno chega para o treinador qualquer, e eu não estou falando do treinador que quer ser acima da média, esse treinador qualquer ele busca facilidade na prescrição e isso acaba atrapalhando o aluno. O que ele vai fazer? Ao invés de ensinar esse aluno a estabilizar posições, a controlar o movimento, a contrair musculaturas abdominais, paravertebrais, glúteo, a ter uma relação de controle motor,
esse treinador ele vai buscar o quê? Botar o cara na máquina e aumentar a sobrecarga. E aí é onde mora o grande problema. Se esse aluno, se ele for exposto a alta sobrecarga, ou se ele for exposto a sobrecarga, sem o mínimo preparo do movimento, análise de técnica de movimento, análise de como ele se comporta com esse movimento, se ele estabiliza bem, se ele tem mobilidade, se ele já vivenciou esse movimento, se isso não acontece, o risco que esse aluno tem de se lesionar, ele é maior. Ele é maior porque ele não faz a progressão num sentido de primeiro eu aprimoro a função para depois eu sobrecarregar a estrutura. E basicamente no treinamento de força, essa premissa é super respeitada. Você não sobrecarrega um movimento se aquele movimento não descrever minimamente os padrões anátomo-funcionais que aquelas articulações que estão sendo solicitadas foram projetadas. Então, galera, um ponto importante a se considerar é, antes de você botar o seu aluno lá com a sobrecarga, vamos treinar força, entenda que antes da força, o que fazer antes da força? Melhore o controle motor. O que fazer antes da força? Ensine movimento. O que fazer antes da força? Ative musculaturas estabilizatórias da coluna, do quadril, da cintura escapular. Ensine o seu aluno a respirar durante o treinamento de força. Ensine o movimento. Antes de você sobrecarregar, colocar o aluno numa máquina e pedir para ele fazer o máximo que ele pode, entenda que antes do máximo existem uma série de fatores que são submáximos, mas que são bastante difíceis, que o seu aluno precisa desenvolver. Dentre esses vários fatores, a gente pode falar, por exemplo, do controle motor e do controle de estabilização de movimento. E aí? Sentido algum? Ou tem sentido para você? Porque o que eu vejo, na sua grande maioria, é o aluno chegou, e aí depois que o aluno chegou, simplesmente pega esse aluno, faz umas perguntinhas, pega a pranchetinha lá e começa a montar o treino. Isso é um grande problema, porque você deixa de fazer anamnese. Então pensa comigo, você ser o professor express, ou aquele cara, o treinador apressado, vamos dizer assim, você ser o treinador apressado. Então, o treinador apressado, ele, além de atrapalhar os resultados do aluno, ele atrapalha os seus próprios resultados. O aluno chega para ele e fala, professor, eu quero montar um treino, eu quero fazer um treinamento de força. O que esse cara faz? Ele está com pressa, ele quer montar aquele treino rápido, ele quer matar o aluno para mostrar que ele sabe o que está fazendo. Ele vai montar um treino lá sem entender as necessidades do aluno. Faz 2, 3 perguntas, sente dor articular? Não, tá tudo certo, então vamos lá. Bota o aluno no aparelho, bota a carga, não avalia movimento e assim vai. E essa pressa deixa... Bom, então... Dentro de todo esse contexto que foi falado aqui, vocês estão falando aí que a live está travando, é isso? Tá travando aí para vocês? Dá um feedback aí. Galera tá super ativa agora, então eu tava achando que o problema era vocês. Olha aí, Wesley, que legal, hein? Tomara que... Bom, se o pessoal da equipe aqui, a minha equipe... maravilhosa, o Léo, o Otávio estiver aí, eles vão entrar em contato com você, viu, Wesley? Fiquei muito feliz, ó, que interessante. Depois do WK, minha vida como personal mudou. Que coisa maravilhosa, cara. Eu fico muito feliz, de fato, de ver aí o seu crescimento, de ver aí que mudou. Putz, muito bom ler isso, cara. Muito obrigado aí por esse feedback. Tá bom? Liliane botou assim, diante disso vejo que estou no caminho certo. Hoje acompanhei um treinamento e fiz isso mesmo. Putz, que bom, cara. Está travando e voltando rápido, está dando para entender. Tá travando ainda, galera? Eu desliguei do Wi-Fi aqui. O Wi-Fi aqui de casa é um pouco... De vez em quando dá umas osciladas. Marcone, tira isso da cabeça, cara. Guarda, olha só, um conselho que eu vou dar aqui não só para você, mas para todos vocês que estão aqui. Tira esse discurso do não sei nada.
Irmão, todo mundo sabe alguma coisa e pode contribuir. Você está se comparando com as pessoas erradas. Se compara com você há 2 anos atrás e me diz se você realmente não sabe nada. Você tem muita coisa boa aí que você vai desenvolver. E para que você desenvolva, cara, só precisa de uma coisa: tempo e dedicação. Então, como você é novato, e eu já vi que você é dedicado, então você só precisa de tempo. Continua fazendo o que é certo e o tempo vai te mostrar que você vai se aperfeiçoando e vai se tornando cada vez melhor do que você mesmo. Não fica se comparando com o outro, não. A pior coisa que tem é fazer isso, cara, de verdade. Então, que bom que parou de travar. Era o Wi-Fi me boicotando aqui. Bom, galera, eu quero entender aqui agora um ponto relacionado à Semana Personal Acima da Média. Você se inscreveu na Semana Personal Acima da Média? Diz aí, se inscreveu, não se inscreveu, vou me inscrever agora. Me dá um feedback aí, deixa eu saber o que você... Qual é a sua relação com essa semana e se não se inscreveu, por que você não se inscreveu? Ó, o Edson falou que se inscreveu. Núbia se inscreveu. Bruno se inscreveu. Gislene se inscreveu. Léo se inscreveu. Euler se inscreveu. Ih, a galera tá toda inscrita. Então, é isso. Eu quero vocês lá. Marconi, não deixa de se inscrever não, cara. Wesley, exatamente. Tudo na prescrição é como uma pirâmide. Vai de passo em passo, progressivo por progressivo. Se você não focar na base, você não desenvolve no topo. Perfeita analogia, cara. Muito bom, muito bom. Muito bom ter vocês aqui comigo na live. E agora, galera, eu quero chamar vocês para um momento super importante, que é o nosso momento, o momento do print. Então, printa aí, vamos compartilhar, porque é a oportunidade que eu tenho de marcar você no meu story. Então, quando você printa, você bota lá, me marca, por exemplo, eu posso marcar você no meu story e mostrar que a gente aqui tem, de fato, uma geração de personal trainers que estão se encontrando para estudar, para fazer a diferença e para se posicionar no mercado. Vamos lá. Momento do print com vocês. Vai. Assim hoje. Se printou, posta aí, me marca. Eu vou repostar todos vocês. Esse é o aquecimento da Semana Personal Acima da Média e é super importante ter você comigo lá. Muito obrigado a você que está aqui. Galera, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar. Fiquem à vontade, esse Instagram aqui é para você, é para que a gente interaja, é para que a gente troque informações. Eu quero saber de verdade o que você achou dessa live. É super importante a sua opinião, porque quando você me fala o que você achou dessa live, eu consigo saber o que eu posso melhorar ou o que eu posso manter. Mas eu não quero que você comente aqui. Não quero, de verdade, eu sempre falo isso, eu não quero saber o que você achou dessa live comentando aqui. Hoje você vai parar um pouquinho, vai esperar essa live ficar salva e você vai me dizer no comentário dessa live. Então, você vai comentar nessa live que vai ficar salva para você assistir quantas vezes quiser, anotar tudo que quiser anotar. Essa live vai ficar salva, você vai lá no meu perfil, vai marcar 3 professores ou 3 alunos que precisam entender o conteúdo que foi falado aqui hoje e vai me dizer o que você achou. Achei ótimo, achei ruim, não importa o que você achou, eu quero saber lá, me diz tudo o que você achou lá, para que eu possa cada vez mais aprimorar meu conteúdo aqui para você. Estamos combinados? Eu posso contar com o seu comentário nessa live que vai ficar salva agora lá no meu perfil? Se eu posso contar, diz aí, porque eu vou contar de fato, viu? Eu aguardo o seu comentário lá. Marconi, o conteúdo tá na minha bio, beleza? O link tá lá. Conto com o comentário de vocês, então é isso. Vou deixar vocês descansarem, sexta-feira, olha a hora, a gente está aqui. Obrigado, Wesley, fico feliz. Wesley, eu vou pedir a minha equipe para entrar em contato contigo, cara, quero saber aí esse resultado que você teve com o WK. Pessoal, live ficando salva, você vai lá e comenta, marca quantas pessoas quiser, me surpreende nesses comentários e a gente se vê no domingo. Domingo tem live extra, live de aquecimento, então domingo a gente vai fazer mais e a última live de aquecimento para a Semana Personal Acima da Média, não percam. Quem não se inscreveu,
corre e se inscreve. Agora a live vai ficar salva, você vai lá e comenta. Um forte abraço e uma ótima noite. Valeu!